mas vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, mas falando agora de maneira especial, a gente vai aprofundar mais no Gênesis, tá? No livro do Gênesis. Por que eu escolhi esse livro? Não é porque ele é o primeiro não, mas porque ele é fundamental para a gente entender várias coisas do Pentateuco, várias coisas de outros livros, né, que tem na Bíblia. Ele tem uma importância muito grande, porque ele tem várias características que a gente vai ver depois, que nos ajudam a refletir mais sobre até o que é a Palavra de Deus, como é a estrutura bíblica, né? Então é isso que a gente vai ver hoje, nessa noite, tá? Então, vamos acompanhar aqui pelos slides. Estudo bíblico, conhecendo o Criador com a Bíblia na mão. Então, vamos falar hoje sobre o livro do Gênesis. E aí a gente vai abordar o livro do Gênesis em partes, tá, gente? A gente vai, primeira parte hoje, porque tem muita coisinha aí, tem muito detalhe. Então, a gente tem que ir devagar para a gente começar a entender, né, esses detalhes aí que estão no livro do Gênesis. Então, vamos lá. Características desse livro. Bom, contém as tradições mais antigas da humanidade, né? Então, a gente vai ver que o livro do Gênesis ele foi composto de tradições, e tradições muito antigas, né? Especialmente de um povo, né? Do povo judeu, que foi ao longo do tempo na história da salvação, entendendo, né, a presença de Deus na sua vida, vendo como essa presença acontecia, e foram então elaborando livros, escrevendo essas experiências. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que ele não é um livro de história, tá, gente? Porque algumas pessoas levam muito ao pé da letra aquilo que está no Gênesis. Não é. Quem escreveu não era historiador. Olha, se vocês terem uma ideia, tem uma tradição datada de 10 séculos antes de Cristo. Imagina, é muito antigo esse negócio. Então, não tem como a gente entender a cabeça alguma pessoa que viveu nessa época para quem vive hoje. Então, não tem como a gente raciocinar dessa maneira, né? Achar que a pessoa ia escrever um livro, né, contando uma história como a gente entende hoje, né? Não é bem assim, tá? Então, não é um livro histórico e nem tampouco científico, tá, gente? Não foi um cientista que escreveu isso aqui. A gente vai entender por quê. Contém um ensinamento religioso que mostra as relações entre o homem e o seu Criador. Então, a proposta do livro do Gênesis é exatamente essa. Relacionar, né, essa interação do homem e de Deus, tá? Então, ele traz um ensino religioso. Por isso que eu falei que ele não é histórico. A proposta dele é trazer um ensino religioso. Tanto é que dá para a gente, lá para frente, a gente pode ver algumas questões do ponto de vista religioso, não do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico não vai ter fundamento, muita coisa não tem fundamento. Então, vamos recapitular. Isso aqui eu já tinha falado na outra parte, lá antes, quando a gente falou do Pentateuco, né? Que o Gênesis ele possui basicamente duas partes, ok? Então, a primeira parte, que é chamada pré-história bíblica, que vai do capítulo 1 ao 11, aí o que ela aborda? A criação do universo, né? Do mundo, do universo, do homem, o pecado original e as suas consequências, a perversidade dos homens castigada pelo dilúvio, porque a gente vai falar isso depois de novo, que após o pecado original começa a surgir tudo quanto é tipo de pecado, tudo quanto é tipo de perversidade dos homens. Então, a humanidade ficou tão pervertida que houve a necessidade de haver um dilúvio para refazer essa humanidade. E depois do dilúvio, a repovoação da terra por Noé e seus parentes. Então, essa primeira parte aborda isso aqui, tá, gente? Por que é chamado de pré-história? Porque a história propriamente dita se considera a partir dos patriarcas, que vai contar a história do povo hebreu. Então, está aqui a segunda parte, de 12 a 50, que é a história dos patriarcas. Então, vai
o primeiro e principal personagem é Abraão, né? Que era um pagão. Por que a gente colocou aqui como pagão? Porque ele não tinha uma religião propriamente dita, né? Veja que está no início do surgimento de uma religião. Então, ele veio de uma terra distante, né? Eu não esqueci de colocar aqui um mapa, mas é bom quando a gente vê o mapa que a gente entende, né? Uma região chamada Ur, né? Uma cidade chamada Ur, que é hoje a região do Iraque, né? É um lugar onde hoje é o Iraque, uma região de lá do Iraque. Então ele veio dali, tá? Ele veio dali. E uma região chamada Mesopotâmia, que ficava entre dois grandes rios, Tigre e Eufrates, né? Então ele veio dali e migrou para a terra prometida, para Canaã. Então esse homem, ele teve um chamado de Deus e foi guiado por Deus. Ele deixa a sua terra e parte para a região que nós conhecemos hoje de Palestina, que era chamada de Canaã, né? Porque era habitada pelos cananeus. Então esse homem eleito, chamado por Deus, ele vai receber promessas divinas. De qual é a promessa? Pai de uma grande nação e uma nação abençoada. Então ele recebe bênção de Deus e a promessa de que será pai de uma grande nação. Então, o que esse povo tem que fazer aqui? Ele deve manter sua fidelidade para com Deus. Então esses descendentes, eles têm que manter essa fidelidade com Deus. E Abraão é chamado a testemunhar uma prova de fé excepcional. Qual é a maior prova de fé? Primeiro, lógico, essa não é a única, né? Mas a maior prova de fé é essa. A primeira é que Deus chamou ele para ir para uma terra que ele nem sabia, onde nem conhecia. E ele foi. Segundo, que ele prometeu que ia ser grande pai de uma descendência, mas já era velho, a mulher era velha. Como é que isso era possível? Mas aconteceu. E terceiro, o filho que era o filho esperado, o único filho, Deus pede que ele sacrifique o filho. Então aqui está a maior prova de fé de Abraão, porque ele não hesitou em fazer isso, embora tenha ficado muito triste, sem entender exatamente porquê, mas ele é obediente, e ele vai exatamente cumprir esse mandato de Deus. Mas só, como diz a história, não é preciso. Deus percebe que realmente ele é fiel, ele tem fé, ele confia, e aí ele poupa o filho de Abraão. Por isso que ele é chamado pai dos crentes, né? Ou pai na fé, como a gente usa essa expressão também. Então Deus promove companhia e apoio, promete. Deus promete companhia e apoio a Abraão e seus descendentes, principalmente nas situações difíceis. Quais são as situações difíceis? Abraão passou por fome, fracassos, conflitos, ele teve que ser exilado também, ele passou uma época no Egito. Então Abraão passou por muitas provações, situações difíceis. E aí, ele, assim como Abraão é fiel a essas promessas, Deus também é fiel, certo? Em estar presente com ele em todos esses momentos. Então, percebam que a história de Abraão é a primeira, vamos dizer assim, de um homem que é fiel a Deus, mas não é a única. E depois na Bíblia vai aparecendo outros personagens, que a gente vê que, embora Deus prove aqueles que Ele chama, Ele também nunca os deixa só. Então, veja, a provação faz parte. Faz parte para quê? Para provar se a gente é fiel a Deus. Então, Deus permite que a gente passe por tribulações imensas, às vezes, para perceber, para fazer com que a gente seja realmente teste, vamos dizer assim, a nossa fidelidade, né? A nossa fé. Então, em todos os sofrimentos e misérias, Deus prova o seu auxílio. Então, Abraão passa por toda a situação e Deus prova que ele estava ali sempre. E a fé e a obediência de Abraão são, então, recompensadas. Então, vejam que um homem de fé, um homem obediente, ao ponto até de querer de sacrificar o próprio filho, né? Ele foi obediente. Então, Deus recompensa exatamente por essa fé e essa obediência. Quais as principais mensagens do livro, né? Aqui tem numerar várias
várias delas, né? Primeiro, Deus é o Criador do mundo, do homem e da mulher. Então, a gente vê lá no capítulo 2 de Gênesis, tá? Quando fala da criação do homem e da mulher, tá? Então, percebam que a gente vai falar depois que tem duas narrativas, tá? O livro do Gênesis. Uma narrativa, ela se foca mais na criação do mundo e uma outra se foca mais na criação do homem e da mulher, né? No caso da mulher especificamente, tá? Deus cria tudo pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus ela é poderosa, ele fala e as coisas acontecem. Deus disse, no princípio era o verbo. Lembra que isso aqui é uma conexão, né? Lá no Gênesis aparece, Deus disse, haja luz. Deus disse que separem, né, a parte sólida da parte líquida, e aí aconteceu. Então, veja que Deus ia dizendo e acontecendo. Lá em João, né, quando João começa seu evangelho, ele fala o quê? No princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Então, esse verbo estava com Deus o tempo todo. Ele era Deus. Ele existiu desde sempre. Ele é eterno. Então, a gente entende, logicamente, que quando ele fala Deus disse, quem é que fala? É o verbo. Então a palavra de Deus é o verbo, que depois que se encarnou, passou a se chamar Jesus. Entendeu? Então, se Jesus é parte realmente da Trindade, nós sabemos que é, então logicamente ele é esse verbo, esse que fala, né? Então ele criou também as coisas todas, né? Ele é Deus, ele estava desde o princípio. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, com uma alma imortal. Ela aparece lá em Gênesis 26, com liberdade, inteligência, vontade e memória, tá? Então o homem, a imagem e semelhança de Deus, ele tem todos esses atributos aqui, né? Ele é livre, ele escolhe o que ele quiser, até o mal, se ele quiser, ele pode escolher, né? Um ser inteligente. Lembra lá que quando ele cria Adão, ele pede para Adão dar nome a todos os animais, né? Ele dá nome a todos os animais. Ele nomeia os animais. Cheio de vontade, porque ele tem vontade, né, própria para fazer o que ele quiser. E memória, né? Porque ele não é um ser que recorda de tudo aquilo que ele vive. Então, foi a esse homem que Deus confiou a guarda da criação, né? Quando ele designa, né, o homem para tomar conta dessa criação, né? Então aqui tem uma responsabilidade realmente do homem sobre a criação. Deus designou ao homem os seus limites de criatura, que não deveria violar. Então veja, vamos lá, veja essa passagem aí, Gênesis 2. Acompanhe aí, porque a gente vai precisar ler algumas coisas para a gente entender bem o contexto. Então, Gênesis 2, 16, 17. O que diz aqui? Deus lhe deu-lhe este preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comerdes, morrerás indubitavelmente. Então aqui ele diz, você pode fazer o que você quiser, né? Pode comer de todas as árvores, ele tinha liberdade, ele tinha vontade, mas ele colocou um limite, tá? O limite era exatamente esse fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E aí a consequência dessa desobediência é o quê? A morte. Morrerás indubitavelmente, tá? Então, como criatura, veja só, Deus deu tanta graça, colocou tanta coisa boa no homem, que quando ele fala na narrativa da criação, ele diz, tudo que Deus cria diz, e Deus viu que era bom. Quando ele cria o homem, que é a última criação, ele diz, e Deus viu que era muito bom. Então veja que tem um louvor aí, né? Tem um mais, né? Aí nessa criação do homem,
para dizer exatamente isso, né? Que era uma criatura muito bem feita, assim, tinha uma perfeição nessa criatura, mas como criatura, ela tinha limites, né? Então, tudo que é criatura tem limites, né? Pode ser a mais perfeita das criaturas, mas sendo criatura, lógico, não é Deus. Portanto, tem limites. Ok? Então, a gente já mostra o limite do homem. Deus é distinto do universo, tá? Ou seja, Deus é Deus, o universo é o universo. Então, Deus é único, o resto é criação, o resto é criatura, tá? Então, por isso que tem que ter uma distinção. Por quê? Porque a nossa fé cristã, ela não admite isso aqui, ó, chamado panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela noção de dizer que Deus e o mundo são a mesma coisa. E porque isso era muito forte na antiguidade e até hoje ainda tem alguns resquícios disso aí, tá? De algumas filosofias acharem, né, que Deus, que por exemplo eu olho um passarinho e disse isso aqui é Deus, uma árvore é Deus. Não, calma, não é assim. Tudo isso reflete a beleza de Deus, reflete o poder de Deus, mas não é Deus. Uma coisa é o Criador, outra coisa são as criaturas. Se nós olharmos o universo, por exemplo, hoje a ciência pode contemplar a imensidão do universo, né? Você pode olhar um telescópio e ver, né, as estrelas, sei lá, os planetas, etc. Tudo isso pode parecer muito belo, e é belo, é infinito, é vasto, mas isso não é Deus, certo? Isso é criatura, certo? Tudo é criatura. Deus está muito acima disso, então não é a mesma coisa. Bom se lembrar isso aqui, porque às vezes algumas pessoas acabam fazendo confusão com relação a isso. Terceiro, o mundo é bom e submetido a leis fixas, por isso o homem pode conhecer e desenvolver a ciência, tá? Então aquilo que eu falava anteriormente, tudo que Deus criou foi bom e por isso que o homem ele é capaz, né? Ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, de empreendedor. O homem ele é tecnológico, ele é empreendedor, ele consegue criar coisas, ele consegue, né, com a sua inteligência usar aquilo que tem, que existe na natureza e criar algo, certo? Então, o mundo todo ele já tem leis fixas, né? As leis naturais que a gente está falando aqui, tá? As leis naturais que a gente já conhece, que a gente já convive. Algumas são tão naturais que a gente nem percebe, né? O fato, por exemplo, de haver gravidade é uma lei natural. Então, tudo que está suspenso no ar, que não tenha como sustentar, vai cair, por causa da lei da gravidade. Então, isso é uma lei fixa, né, que existe no mundo. O universo todo tem leis. A ciência foi desenvolvendo, ela foi percebendo que existem leis naturais que não tem como mudar, né? Elas estão aí, elas estão acontecendo. A gente vai falar mais um pouquinho disso lá na frente. O mundo manifesta a glória e a paz de Deus, né? Aquilo que eu falava na questão do panteísmo é que as criaturas, o mundo, o universo, ele manifesta a glória de Deus. E é uma forma também, gente, da gente desenvolver a nossa espiritualidade. A espiritualidade franciscana basicamente é essa. São Francisco, na sua simplicidade, ele intuiu uma coisa que é muito lógica, muito óbvia, mas que a gente não percebe. Contemplar Deus nas criaturas, né? Ele não dizia que o pássaro era Deus, mas ele louvava a Deus pelo pássaro, louvava a Deus pelo ar, louvava a Deus por tudo, até pela morte, ele dizia, chamar de irmã morte, né? A irmã morte, porque tudo é criatura, tudo vem de Deus, Deus que criou dessa forma. Então, ele contemplava Deus em tudo praticamente, né? Isso é uma espiritualidade simples, mas muito profunda. Porque a gente não para, a gente está tão habituado com as correrias do dia a dia, com as coisas que a gente já vive, que a gente não para meditar, né, sobre as simples coisas, os simples objetos, a natureza, os animais, nada, a gente não reflete sobre isso, não consegue perceber às vezes a beleza de Deus refletida nessas criaturas, né, e não glorifica a Deus por aquilo que Ele nos dá, porque é muita coisa, gente, e a gente não consegue glorificar Deus por tudo aquilo que Ele nos oferece. Então veja que isso aqui é uma base de uma espiritualidade.
E o quinto, o homem foi criado da terra. Lembra que Deus moldou Adão, né, do barro, da terra, mas recebeu um espírito de vida, uma alma imortal criada e dada por Deus. Está na narrativa da criação do homem. Né? O que diz lá? Que Deus moldou, né, da terra esse homem e soprou sobre ele. Né? Esse sopro de vida a gente intui, né, que seja a alma, algo espiritual que começou a permanecer no homem. Tá? Então o homem tem um corpo e tem uma alma que é imortal, tá, gente? Ela é dada e criada por Deus, porque veio esse sopro de Deus, não tem como ser destruído a não ser por Ele mesmo. O homem foi criado para viver na amizade com Deus, certo? Então veja que na narrativa, eu não estou lendo aqui, né? Veja que eu não estou lendo aqui a narrativa, mas a gente pode depois, vocês confiram, leiam o primeiro e segundo capítulo de Gênesis, tá? Que é a narrativa da criação, que exatamente é isso aqui, tá? Tudo que a gente está falando aqui. O homem foi criado para viver na amizade com Deus. Então Deus conversava com o homem era próximo de Deus, existia uma intimidade, certo? O primeiro homem tinha essa intimidade com Deus, por isso ele era amigo de Deus, certo? O homem foi criado livre, já falamos disso aqui, tanto é para ele escolher e fazer o que ele quiser, mas lembre-se que Deus deu um limite para ele também. Ao homem foi submetida toda a criação, né? Que é exatamente essa palavra, essa passagem aqui de Gênesis 2:18, né? Que é logo posterior àquela que eu estava lendo para vocês. Que diz o quê? O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar um auxiliar que lhe seja adequado. Era essa passagem? Não foi, está errado essa passagem. É quando ele submetido à criação, não é essa não. Essa aqui já é da criação da mulher. É mais para frente aqui, está errada essa passagem aí. Deixa eu procurar aqui. Não estou encontrando aqui, que eu não lembro a passagem aqui de cabeça. Tá aqui. Na verdade é capítulo 1, é Gênesis 1:28, né? Que ele fala: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tá? Então, essa missão do homem de submeter, né, a criação. Na verdade, está errada essa passagem aí, é 1:28, tá? É 1:28. Mas lembra que essa submissão aí não é uma submissão irresponsável, né? Deus não ia ser irresponsável ao ponto de dizer: olha, faz o que tu quiser. Não é uma submissão de destruição, mas de preservação, de conservação, né, daquilo que Deus fez, tá? E aí sim, Deus cria a mulher, né? Ele fala aqui da criação da mulher, que eu acho que deixa eu ver se está certo essa passagem aqui também. Que fala aqui em 19. Isso. Não, ele fala, a partir do 18, na verdade, né? 18 a 23. Isso. A partir do 18 é que ele já começa a falar dessa auxiliar, né? A gente pode voltar depois aqui, quando a gente for falar exatamente da criação, né, das duas narrativas, melhor, da criação do homem e da mulher, isso é mais para frente, a gente vai voltar aqui de novo. Eu vou explicar um pouquinho mais espiritualmente sobre essa questão aqui, tá? O homem então deve obedecer a Deus para ser feliz,
E aí, como eu falei para você, né, a limitação do homem existe uma felicidade, uma promessa, mas ele tem que obedecer. E aí vem a questão da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, olha, você vai ser feliz, mas se você me obedecer. O homem então é tentado pelo demônio, tá? O demônio faz o homem cair, e lembre-se também que esse mesmo demônio aparece lá para Jesus no deserto, né? Surge então o pecado original, com a queda, né, do homem. O homem quer ser Deus, Senhor do bem e do mal. Isso aqui é bem interessante, gente. Eu sempre falo nas homilias, quem já prestou atenção, eu falo sempre isso, sempre que possível, porque a raiz de todo mal, de todo pecado, continua sendo essa, né? Continua o desejo, que no íntimo do homem existe o desejo de ser como Deus. Mas como, padre? Eu nunca quis ser Deus. Verdade, ninguém quer. O problema é que a gente age como se fosse. Como assim? Toda vez que a gente quer agir da nossa própria, por conta própria, agindo do nosso jeito e não do jeito que Deus pede, a gente está transgredindo essa mesma norma, né? A gente está no fundo, a gente quer ser autônomo, a gente quer ser como Deus. A gente não, tipo assim, uma desobediência mesmo. Eu não quero ser submisso a uma lei, eu quero viver do meu jeito, né? No fundo é isso que a gente faz. O homem foi excluído do paraíso, perdeu a santidade, né? Sem a santidade ninguém pode ver o Senhor. Isso aqui é uma citação de Hebreus 12:4, tá? Então, uma vez que ele perdeu a oportunidade de viver no paraíso, ele não tem mais a santidade. Quebrou, né? Houve uma ruptura entre aquela amizade, aquela proximidade que ele havia com Deus, né? E agora ele não tem mais essa santidade. Qual é o sinal que ele perdeu logo essa santidade? Por quê? Qual é o primeiro sinal? Estava na leitura do domingo, desse domingo agora, de ontem. Logo após a queda, eles percebem que eles estão nus. Acabou a santidade. Antes existia uma santidade. Agora o homem e mulher não se veem mais nesse grau de santidade, né? Existem alguns estudiosos que dizem o seguinte: a questão corpórea, ela só vai ter esse peso negativo, né, como a gente tem hoje, exatamente porque o homem ele perde a capacidade de ter uma visão beatífica, ter uma visão de Deus. Qual era a visão antes? Era a mesma visão que Deus. Deus olha para a gente, ele não olha a casca, né? Ele não olha o corpo, ele olha a alma, ele consegue enxergar quem nós somos por dentro, tudo que nós somos. Então o homem perdeu essa capacidade. Ao perder essa capacidade, a minha visão só vai esbarrar onde? No exterior, né? E por causa dessa incapacidade de ver o interior, eu vou então já desviar para aquilo que a gente chama de concupiscência, né? Que é essa nossa tendência que nós temos para o pecado. Então a gente já não vê mais o outro como uma obra de Deus, mas já vê como um objeto, como uma coisa, né? Algo que eu posso ter, que eu posso possuir, entendeu? É essa ideia que mancha, na verdade, a sexualidade humana, né? Exatamente por causa dessa perda que nós tivemos, tá? Dessa visão beatífica. A morte, então, entra na história humana. O homem terá que ressuscitar para recuperar a comunhão com Deus. Então entrou a morte. A promessa de Deus era: se vocês desobedecerem, vocês morrerão. E aí desobedeceram, então a morte começa a existir. Que o homem não tinha sido criado para morrer. O homem tinha sido criado para ser imortal. E agora, como é que conserta isso? Existe uma fórmula, né? Existe um jeito. E Deus dá um jeito de recuperar, né, essa comunhão com Deus. Então agora só através da ressurreição, né? Jesus veio exatamente para isso, para ensinar os homens o caminho para recuperar essa santidade perdida, essa imortalidade perdida, né? Agora tem como recuperar através, né, seguindo aquilo que Jesus ensina. Outro ponto, a natureza também foi afetada, né, quando tem essa citação: maldita será a terra por tua causa, certo? Então a natureza já não é mais tão perfeita assim, embora a gente às vezes use muito essa expressão, né?
a natureza é perfeita, a natureza é perfeita, a natureza é perfeita, mas a gente sabe que a natureza não é tão perfeita assim, tá? Aqui e ali a gente vê algumas né, distorções na natureza. Por exemplo, como é que fala? As calamidades naturais, né, que acontecem. É uma imperfeição na natureza. As aberrações, às vezes, que nasce, né, alguma planta, algum animal nasce defeituoso. Quer dizer, a natureza não é tão perfeita assim, embora existe uma lei sincronizada, tudo bonitinho ali, mas aqui e ali a gente vê que ela não é tão perfeita assim. Então, como é que... E uma das coisas que arruinou essa perfeição é que, lembra que lá no paraíso, toda a natureza ela vivia em harmonia. Em harmonia, inclusive com o homem, né? Com o homem. Se vocês prestarem atenção na imagem que é descrita no Gênesis, depois do pecado, parece que tudo ficou sombrio, a natureza ficou agressiva, de fato. A natureza ela se torna agressiva para com o homem tem que saber lidar com ela para sobreviver. Né? A prova disso a gente não consegue, para entrar numa mata, vamos dizer assim, né? A gente tem que saber lidar, conhecer, senão a gente se dá mal, certo? Tem que saber conviver com aquela natureza, senão ela é agressiva, né? Tem muitos perigos, muita coisa. Antes não era assim, não existia essa agressividade, não existia esse perigo, não existia nada. Né? Tudo muito em perfeita harmonia. Agora os animais também, não tem mais, né? Lembra que a ideia que aparece no paraíso é que os animais todos conviviam de boa. Ninguém comia ninguém, ninguém matava ninguém, né? Não existia presa nem predador. Existia uma harmonia. Mas depois disso não, já começa a ter toda essa situação que a gente conhece. Então, por exemplo, que lá no livro de Isaías, ele fala do reino messiânico. O que é esse reino messiânico que Isaías descreve? Ele diz que o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito. Né? Ele fala que a criança colocará a mão, né, na toca da serpente, etc., e não acontecerá nada. Quer dizer, ele está já fazendo, né, vamos dizer assim, uma profecia do que seja o reino messiânico. É uma restauração daquilo que foi perdido, certo? De que havia uma harmonia antes, agora não, tudo é muito agressivo, a natureza é agressiva com a gente é agressivo com a natureza, os animais são agressivos um com o outro, eles são agressivos com a gente e vice-versa, né? Então vejam que é assim que a coisa acontece agora na nossa realidade. E uma coisa curiosa que aparece aqui, né, é que os animais, criaturas no paraíso, só comiam ervas. Veja aqui, Gênesis 1, 29 e 30, 1, 29 e 30, diz assim: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Então todo mundo comia erva. Não sei, a menos que até o homem comia erva, né? Então, todo mundo, o homem não comia carne, gente. Nessa realidade aqui, descrita pelo Gênesis, não havia, né? Nós não éramos carnívoros ainda, né? Então existia uma harmonia completa, todo mundo comia erva, mas depois alguns ficam comendo ervas e outros têm que se alimentar de outros, né? Nós somos esses meio carnívoros também. O trabalho passa a ser penoso, porém redentor, né? Então agora tem um peso agora, né, para o homem. O homem, depois do pecado, ele vai ter que trabalhar para se sustentar, para sobreviver, certo? Tá errado essa passagem aqui de novo, não é essa não. Tá tudo errado esse negócio aí. Cadê o pecado? Depois do pecado, acho que é 3, não é 2 não. É 3. Tá aqui, 3,19, não é 2 não, tá, gente? É 3,19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Então, veja só, agora o homem ele tem que trabalhar. Ele diz assim, ó, vamos voltar mais um pouco, ele diz aqui. Ele diz, tá.
E disse em seguida ao homem: por que ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer? Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Então, veja só, ele está falando aqui que agora tudo vai ser difícil, né? Agora o homem, para sobreviver no paraíso, não precisava trabalhar. Agora ele tem que trabalhar, ele tem que suar, tem que fazer a terra produzir, vai ter que extrair as coisas da natureza, né? De uma forma muito mais difícil, tá? Porém, esse trabalho aqui, apesar de ser penoso, como está aqui, ele é redentor, né? O homem precisa trabalhar, então ele se torna uma coisa até virtuosa, vamos dizer assim, para o homem, né? O trabalho se torna virtuoso. Deus promete a redenção da humanidade através da mulher, tá? 3,15. Só conferir aqui essa passagem, deixa eu ver se está certo. Então, o que acontece aqui? É logo depois que acontece, né, o pecado, e Deus diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja que agora a serpente, né, vamos dizer assim, ele está colocando no mal, ele diz que vai, simbolizando o mal. Ela vai ter então essa inimizade com a mulher. Mas lembre que a mulher que ele está falando aqui é também um símbolo, tá, gente? Não é todas as mulheres. Ele está falando de uma mulher específica. Existe a mulher, a mãe de todos os viventes, que é Eva, e existe uma segunda Eva, que nós conhecemos, chamamos de Maria, né? Então, isso aqui Santo Irineu que dizia: desatou o nó da desobediência de Eva. Assim como Eva desobedeceu, certo? E agora vem uma outra mulher para recuperar essa desobediência. Uma mulher desobedeceu, a outra obedeceu, disse sim a Deus, por isso entrou a salvação, tá? Então vem pela mulher, por isso que colocou aqui que a redenção vem através de uma mulher, de um sim de uma mulher. E lembre-se que essa passagem aqui, quando ele fala da serpente, né, com a mulher: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Essa segunda parte que ele fala de ferir a cabeça e ferirás o calcanhar, o que está acontecendo? Ele está falando para a serpente, né? Ele está falando para a serpente, está falando para o mal, né? O demônio, o diabo. E aí o que ele fala? Esta te ferirá a cabeça, né? Ou alguns podem traduzir como pisará na cabeça, pisará a cabeça. Mas não é a mulher que pisa a cabeça, é a descendência da mulher. Porque lembra que ele fala antes aqui, né? Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua e tua descendência e a dela de quem? Da mulher, tá? A descendência da mulher. Então é a descendência da mulher que vai pisar a cabeça, né? Vai pisar, esmagar a serpente. Quem é a descendência da mulher? É o filho de Maria, né? É o filho de Maria, é a descendência da mulher. E está falando esse que tem poder de pisar a cabeça da serpente. Não é Maria não, tá? A gente erroneamente se traduzia erroneamente isso aqui. Até hoje a gente tem, né? Todas as figuras de Maria ali pisando na cabeça da cobrinha lá, né? E não é. Embora Nossa Senhora, lógico, ela tem um poder, né, para tal, mas não é ela que derrota a serpente, é o filho, né? É a descendência. O homem foi dominado pelo pecado e o mal, e o mal se generaliza, tá? Então, uma vez que entrou o mal, aí o pecado começa a se multiplicar, né? O pecado basta fazer uma vez que ele vira uma bola de neve, certo? Aí vem a história de Caim, que mata o irmão, vem a história da Torre de Babel, vem a história de Sodoma e Gomorra, que é onde havia uma depravação muito grande daquelas pessoas, e assim por diante. Vai começando fratricídio, vai aparecendo adultério, vai aparecendo incesto, vai aparecendo tudo quando é porcaria, vai aparecendo na história bíblica, a partir então do pecado original, tá? Então, para dizer que uma vez que houve uma desobediência, tudo agora fica muito vulnerável a realmente se tornar algo pecaminoso.
Deus faz então uma aliança com o homem através de Noé, lá no Gênesis 11, né? E a arca é um sinal da igreja. Então, o mundo ficou tão depravado, né? A história vai desenrolando aqui. E quando chegar lá no capítulo 11, né? Quando vai falar da história de Noé, o mundo já estava tão depravado, os homens já estavam tão depravados que Deus não viu outra solução. Vamos recomeçar todo esse negócio de novo. Então, chamou Noé, escolheu Noé. Noé era um homem temente a Deus, assim como os seus parentes, né, tal, e pediu para ele construir uma arca, né? A gente sabe a história, todo mundo achava que Noé era louco, ficavam zombando de Noé, até o dia em que tudo aquilo que Deus tinha prometido aconteceu e ninguém pôde entrar mais na arca, só aqueles que tinham realmente acreditado em Noé. E aí, então, há vamos dizer assim, toda uma renovação, né, da humanidade a partir da descendência de Noé. Gente, lógico, isso aqui não é uma história científica, quero lembrar de novo. É uma história que tenta contar, né, como as coisas aconteceram, como é o desígnio de Deus, tá? Para com a humanidade, certo? Para com a sua criatura. Então, não é uma criatura. Aconteceu, porque as pessoas dizem, aconteceu mesmo o dilúvio? Como é que é? Todo mundo fica perguntando, assim, e tem gente pesquisando até hoje, né, se de fato aconteceu o dilúvio. De onde surgiu essa história? Porque há relatos, por exemplo, de que existiam povos antigos, mais antigos que os hebreus, que já falavam, né, de histórias semelhantes ao dilúvio. Já existia essa história já, né? Então, se foi verídico, não foi, não, mas ele quer contar uma história espiritual, né? O autor colocou isso aqui com um propósito, na verdade. Ele tem um propósito. E um dos propósitos que fica muito forte é quando a gente compara, né, a arca com a igreja. O que é a arca? É uma prefiguração da igreja. Ou seja, só vai ser salvo quem entrar nessa barca, né, na barca. Era uma barca, né? Só vai ser salvo quem entrar na barca. Tá? Ou seja, aqueles que crerem, né, crerem em Deus, aqueles que forem tementes a Deus, que confiaram no enviado de Deus. Lá o enviado era Noé, né? Então, acho que as pessoas que acreditaram foram salvos. Os que não acreditaram não foram salvos. Então, tem todo um enredo aqui, né, espiritual para a gente entender essa figura da Arca de Noé. Tá? Então, vamos dizer assim, a criação, a todos aqueles que entrarem, fazerem parte dessa igreja, eles serão salvos e haverá uma nova humanidade. É interessante isso, sabe por quê? Porque o Apocalipse fala de um novo céu e nova terra, né? Haverá um novo céu e nova terra. Ele não fala que vai ser destruído, tá? Ele fala de um novo céu e nova terra, uma renovação. Não existe um fim do mundo, existe uma renovação, certo? Deste mundo. Então, o que dá para entender? De que fato só Deus pode fazer isso, lógico, de haver uma renovação dessa humanidade, a humanidade redimida, a humanidade salva, né? Como isso vai se dar? Não me perguntem. Então, Deus continua a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, né? Nessa sequência aqui. Então, a aliança de Abraão vai se estender pela sua descendência. E acho que era só esses pontos aqui. Agora vamos falar sobre as narrativas da criação. Como eu falei para vocês, existem duas narrativas da criação. E é interessante que a gente leia essa narrativa. A primeira ela é bem curtinha, tá? Capítulo 1, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, ele é bem curtinho, né? E ele vai falando, né, como foi a criação, dia após dia, tá? Quando chega lá no último dia, o que ele diz? No sexto dia. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, tá? E aí ele fala: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, tá? Veja que quando chega na criação do homem, ele diz só que foi criada a imagem e semelhança, e logo em seguida ele diz assim, ó, Deus criou o homem e a mulher, né? Criou a imagem de Deus. Só isso. Tá? Percebam que é muito sintético, muito simples.
Já no capítulo 2, aí é que ele vai explicar como foi essa criação do homem e da mulher. Isso é lá para o versículo 15, a partir do versículo 15, perdão, 18, 18 é que ele vai realmente explicar como foi essa criação da mulher, tá? Então, a gente percebe que essas narrativas, elas não são uma sequência, até porque, como eu já falei para vocês, a forma de escrita delas são diferentes. Então, não são o mesmo autor, não foi o mesmo autor, certo? Então, o que se estudou e se descobriu é o que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, as duas narrativas. A imagem do mundo para o autor naquele tempo era diferente da nossa, tá? E é importante a gente ter essa ideia aqui, porque a gente, como eu falei, o livro do Gênesis não é um livro histórico, descritivo, de tudo exato. Não leve ao pé da letra aquilo que está escrito, não é isso, Mas é um livro que tem muitos significados, muitas interpretações, que a gente precisa tirar aquilo que é essencial para a gente. Então, qual era a ideia do autor daquela época? Não se tinha a ideia de que o mundo é redondo, que o mundo é um globo. Não tinha, isso é recente na nossa história, tá? A Terra era plana, achava-se que a Terra era plana. Essa ideia, desde os gregos, já existia isso aí e tal. Olha que a civilização grega ela é mais antiga que a civilização hebraica. Então já tinha essa ideia, tá? Que ela era plana, era quadrada e apoiada sobre colunas. Essa era a ideia grega, tinha até um deus, que eu não lembro o nome, que eram os deuses que seguravam essa terra, seguravam essas colunas. O cara era bem forte segurando a coluna, Então essa era a ideia. Parece que hoje está voltando de novo, Já tem a tal da teoria dos terra plana, os terraplanistas aí com a mesma ideia, dizendo que hoje estão querendo voltar no tempo. Então, essa ideia da terra plana é que embaixo da terra havia água de onde brotavam as fontes. Percebam que é uma tentativa de explicar a natureza de uma forma muito simples. Se você vê uma fonte de água saindo da terra, não é isso que a gente vê? Todo mundo já viu que uma nascente de água, um olho d'água, O que acontece? Aí ele deduziu, tem água aqui embaixo. Então, embaixo da terra tem água, é cheio de água. Mas a gente sabe hoje que não é bem assim. Existem locais, existe lençol freático, alguns canais de água, que estão por baixo da terra, mas não é que seja tudo água lá embaixo, não. Então, essa era uma ideia. A outra ideia é que havia a região dos mortos. Isso aqui é interessante, gente, porque na concepção judaica antiga, existia esse lugar dos mortos. Por isso que na nossa profissão de fé ainda fala o quê? Jesus desceu à mansão dos mortos, Ou algumas traduções falam dos infernos, desceu aos infernos. Vamos entender o que significa isso. Era na concepção, existia o Sheol, ou em grego chamado Hades, O que era o Sheol ou Hades? Era um lugar onde se concebia que após a morte a pessoa ia para esse lugar. Então se acreditava que era embaixo da terra, Porque morria, era enterrado, Então era embaixo da terra que essa pessoa, ia, vamos dizer assim, habitar agora esse local, E só que essa alma, vamos dizer assim, essa pessoa, ela estava nessa mansão dos mortos, ou morada dos mortos, ou também, como eu falei, era em inferno. Era, na verdade, as almas que não tinham mais o poder de ver a Deus, Elas estavam privadas da visão de Deus. Por isso que acreditava-se que essas almas estavam ali esperando o quê? Uma redenção, esperando que Deus as tirasse dali. Então essa é a visão judaica antiga. Morreu, vai para o Sheol. Vai ficar ali privado da visão de Deus, até que um dia venha a ser resgatado. Então, são todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Mas o destino deles não é o mesmo como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro. Tá, deixa eu parar bem aqui, antes de falar de Jesus.
Então ele fala aqui, ó, são todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Por isso que na concepção cristã, né, isso foi usado muito, né, para ajudar o judaísmo também a entender, porque perceba que os primeiros cristãos, eles eram todos judeus, gente. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Então eles tinham muito claro na cabeça deles que ao morrer se ia para esse lugar, para o Sheol, as almas iam lá para o Sheol, tá? À espera de um redentor, do Messias. Então era só o Messias que iria resgatar. Gente, até hoje os judeus esperam pelo Messias. Até hoje eles acreditam que realmente quando o Messias vier, ele vai ressuscitar todo mundo que está morto. Ele vai descer, né, ao Sheol e vai resgatar todo mundo. Tanto é que os cemitérios judeus, eles têm todo um estilo, né, de como são enterrados, de porquê, tem todo um simbolismo, certo? Por exemplo, perto de Jerusalém tem um grande cemitério, antiquíssimo. O cemitério parece que tem mais de 3.000 anos, ali onde está hoje Jerusalém, né, a cidade moderna de Jerusalém. Mas é um cemitério judeu muito antigo. Então todos eles estão, parece que voltados, né? Eles são enterrados com a face, vamos dizer assim, eu não sei se é a cabeça ou é o pé voltado para Jerusalém. É um negócio desse, eu não lembro agora. Mas tem um simbolismo, exatamente porque quando o Messias vier, ele vai resgatar os justos, né? Ele vai resgatar os justos ali, tá? Tá todo mundo na mesma condição, mas é só o Messias que vai resgatar os justos. Então, por isso que o judaísmo acredita, espera a vinda desse Messias, né, que vai resgatar o justo. Para nós cristãos, Jesus é o Messias. Ele já fez esse trabalho. Por isso que ficou essa ideia, né, na profissão de fé, né, no credo, que Jesus desce à mansão dos mortos, né, e tira o justo, né, resgata o justo. E o primeiro que ele resgata é Adão e Eva, né, é Adão e Eva, porque são os pais, né? Então são os primeiros a serem resgatados. Existe toda uma espiritualidade antiga, cristã, bem antiga, que fala disso, né? Existe até uns escritos, uma poesia muito bonita, que ela sempre dá para ser lida no sábado da Semana Santa, sábado de Aleluia. Existe uma homilia antiquíssima que fala disso aqui, certo? Tá, então todo mundo está à espera do Redentor, mas o destino deles não é o mesmo como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Jesus não desceu aos infernos interior para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos, diz o catecismo. Então, percebam que deixa eu só interpretar isso aqui que está escrito aqui. Essa primeira parte aqui de Jesus, na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Tá, então, ó, Jesus ele desceu aos infernos, como diz, para libertar os condenados, né? Mas ele não veio, né, para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos. Por quê? Porque alguém pode pensar assim, mas Jesus veio para destruir o inferno e vai libertar todo mundo. Não, ele não veio para destruir o inferno. Ele veio para libertar os justos, né? Essa é a ideia. O inferno vai continuar existindo, né, para quem realmente não é justo, certo? Ou seja, é como diz a parábola, né, do pobre Lázaro. Existe um abismo entre uma realidade divina, salvação, e a outra de condenação. Por que conta a história do Lázaro, lá, do pobre Lázaro? Que quando ele morreu, ele foi para junto de Abraão, né? Isso é Jesus que conta. E aí o rico foi para a agonia do inferno, certo? E aí ele pediu, né, pai Abraão, primeiro ele queria que ressecasse pelo menos a língua dele, porque ele estava numa tormenta muito grande. Depois manda, né, alguém para avisar meus irmãos, não sei o que, para eles não virem para esse lugar aqui de tormenta. E aí o que ele diz? Não, mas mesmo que mandasse alguém, eles não iam acreditar. E além do mais, não existe um abismo entre essa realidade, né, dos justos e dos que estão condenados. Não tem como ninguém passar para um lado para o outro. Uma vez que aquilo selou, pronto, né? Então veja que Jesus não veio destruir o inferno. Ele veio resgatar os justos.
Os justos irão para a morada eterna, e para a salvação eterna, e os injustos, vamos dizer assim, os pecadores, para a condenação eterna. Então, tudo no final é eterno. Uma felicidade eterna e uma condenação eterna. Então, a luz não dependia do sol, das estrelas, né? Porque veja que Deus, quando ele fala haja luz, ele não diz que criou o céu. A criação do sol e da estrela foi depois. Primeiro houve uma luz, mas não diz, não especifica que luz era essa, né? E outra coisa que é importante, o autor sagrado não escreveu como um cientista, mas como alguém inspirado por Deus. Eu falei, ele não está descrevendo aqui como foi a criação. Hoje a ciência tem capacidade de dizer como foi que surgiu, né, os astros, como surgiu o universo. Tem teorias sobre isso, a gente vai falar depois mais na frente, né? A teoria do Big Bang, por exemplo, né? Como foi que surgiu tudo isso. Mas, então, o autor daquela época, gente, que eu falei de milênios atrás, não tinha condições de ter esse entendimento que a gente tem hoje. Então, tudo para eles era uma visão sagrada, uma visão inspirada por Deus, tá? Não é uma coisa precisa, não é uma coisa científica. É bom lembrar disso, porque às vezes as pessoas cometem esse erro de interpretar o livro do Gênesis com a nossa mentalidade de hoje, mas não era essa a mentalidade que o homem tinha, né, naquela época. Agora sim, as duas narrativas sobre a criação. A continuação. A imagem do mundo para o autor, naquele tempo, era diferente da nossa, tá? Não se deve buscar certas respostas no Gênesis. Por exemplo, alguns questionamentos que surgem, né, quando se lê o livro do Gênesis. Primeiro, com quem se casou Caim? Porque diz que depois que Caim matou Abel, ele foi embora, foi morar longe. Mas ele casou-se e teve filho. Mas como que ele casou, afinal de contas? Mas não era só eles ali? Como é que ele arranjou uma mulher? De onde apareceu essa mulher? Então veja que a história, ela não tem uma conexão clara, né, com os fatos aí, não tem uma conexão, os fatos não tem uma conexão. Então, por isso não é um livro histórico, a gente não pode levar ao pé da letra. A gente tem que entender que a narrativa principal, ela tem um propósito, e esse propósito é espiritual. Se a gente não focar no espiritual, a gente vai começar a fazer um bocado de pergunta idiota e não vai ter resposta, e vai dar uma resposta até mais idiota às vezes, né? Que tem muita gente que gosta de dar essas respostas idiotas assim, especulando, porque é só especulação, não adianta a gente querer, porque não é um livro científico, não é um livro histórico, né? A outra, onde ficava o paraíso terrestre? Aí mas tem gente que procura isso, por incrível que pareça, existem pesquisas, né? Onde era esse tal desse paraíso, né? Alguns, por exemplo, especulam que fosse ali naquela região da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, porque era uma região fértil. Então, na verdade, surgiu a narrativa ali daqueles povos, mas não que ali existia um paraíso, né? Veja que é um livro que tem imagens para a gente entender uma realidade espiritual, mas não é dizer que geograficamente ele estava localizado nesse local. Não existe isso, né? Não existe isso, tá? Geralmente se diz que a Bíblia, especialmente o Gênesis, ele tem uma linguagem mitológica. O que é um mito? O mito ele não é só uma fantasia, não é isso, mas é uma forma, né, que se usa várias imagens, né, várias figuras de linguagem para expressar uma realidade espiritual, né, uma realidade espiritual. Os gregos criavam mitologia, uma mitologia, né? Os deuses que tinham toda uma narrativa, uma história desses deuses que às vezes brigavam entre eles se misturavam com os homens e assim por diante. Então, tudo para explicar um comportamento dos homens. Então, quando fala de uma linguagem mitológica, está se querendo dizer exatamente que se cria uma figura de linguagem para explicar alguma coisa, para tentar explicar alguma coisa, né? Mas não exatamente que aquilo pode ser levado ao pé da letra, hein? Cuidado. Por exemplo, como surgiram as raças e as cores dos homens também, né? Não tem como te explicar lá. Uma tentativa de explicação, né, é a Torre de Babel. Qual o propósito da Torre de Babel? Um dos propósitos, explicar como surgiram as diferentes línguas, né? Como foi que surgiram essas línguas? Hoje existem
estudos, né? Áreas da ciência que são especificamente, que estudam especificamente isso. Mas como que surgiu essas línguas? Não, o homem daquela época não sabia como é que tem tantas línguas diferentes. Então, se usou uma linguagem mitológica para explicar. Olha, deve ter sido dessa forma. Então, houve esse momento que Deus confundiu todo mundo, botou todo mundo para falar uma língua diferente, pronto, ninguém se entendeu mais, todo mundo se separou. Aí, a Torre de Babel. Ok? Vamos lá. Outra pergunta, por que se via muito tempo naquela época? A gente vai ver lá na frente, tá? Não vou falar hoje. Lá para frente a gente vai falar. Por que, por exemplo, a contagem do tempo era diferente? Fala de alguns personagens que viveram 900 anos, 800 anos. Como é que é isso? Quem dera que a gente pudesse viver pelo menos 200, né? Mas a gente vai falar disso mais adiante. Agora, outra característica aqui é que existem duas fontes que se juntaram para formar o Gênesis, que eu já falei para vocês, né? Duas fontes diferentes. Olha, a gente vai esticar um pouquinho mais hoje. Uma era que ela surgiu 5 séculos antes de Cristo, que é chamada tradição sacerdotal, também denominada P, né? Que vem de Gênesis 1 e seguinte, né? Tá ali naquela primeira parte ali do Gênesis, primeiro capítulo. E a outra data do século 10º antes de Cristo, que é chamada tradição javista ou J, que é a segunda parte, o segundo capítulo do Gênesis, quando fala da segunda criação, vamos dizer assim, né? Então, veja que são duas tradições, como eu falei, elas têm características diferentes, têm um estilo literário diferente, palavras diferentes, uma chama Deus de uma coisa, outra chama Deus de Javé, outra chama Deus de Elohim. Eu já tinha falado isso aqui para vocês, tá? Então percebam que elas são tradições muito antigas, olha só, 10 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, isso é muito tempo, gente, muito tempo. Então haviam dois modos distintos que se completam e mostram o início do mundo e do homem, mostrando a grandeza e o amor de Deus. Então se uniu, né, se juntou essas duas partes, que elas são diferentes, para se explicar toda essa obra divina, né? Como se deu o início do mundo e do homem. E tudo isso é para mostrar como Deus é grande e como Deus, né, é amoroso. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? E aqui a gente vai ler essa parte aqui. O mundo não é o produto de nenhuma necessidade qualquer, de um destino cego ou de azar. Cremos que isso procede de livre-arbítrio de Deus, que quis fazer a natureza e as criaturas participarem de seu ser, sua sabedoria e bondade. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 295 e 293, tá? E perceba que uma coisa que está bem enfatizada aqui é que o mundo não é o produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou de azar. Tudo isso procede do livre-arbítrio de Deus. Então o mundo foi criado por vontade de Deus, não foi obra do acaso. Por que isso está colocado assim, dessa maneira no catecismo? Porque as ciências modernas, né, elas começaram a dizer, que a gente vai falar depois da questão do criacionismo, do evolucionismo, começaram a dizer que se criou a teoria da evolução e começaram a dizer que tudo foi obra do acaso. Tudo que se tem hoje de criação, de animais, de criaturas, tudo foi obra do acaso. A nossa posição cristã é dizer, não, gente, não houve obra do acaso, nada foi criado por acaso. Houve sim uma força criadora inteligente por trás disso tudo, que nós chamamos de Deus, tá? Existe um ser superior por trás disso tudo, inteligente. Então existe uma inteligência em tudo aquilo que acontece, em tudo aquilo que nós temos, as leis naturais, como se forma um determinado ser, tudo tem uma força, tudo tem uma inteligência por trás, né, disso tudo.
Então, por isso que o catecismo ele enfatiza isso aqui, porque se começou a afirmar que tudo era produto, né, cego, assim, de azar, no caso assim, do acaso. Essa, na verdade, é uma das questões que a teoria da evolução não explica, né? Vocês sabem, já ouviram falar na teoria da evolução, né? A teoria que começou por Darwin, né? O que ele pesquisou e descobriu que o mundo está em evolução, as criaturas estão em evolução, os animais estão em evolução. Isso é um fato, é comprovado. O problema é que a teoria ela não explica onde tudo começou. Se você for andando de trás para frente, vai chegar, como começou? Aí eles não sabem explicar, eles vão dizer, não, foi obra de um acaso, aí por acaso surgiu uma molécula, por acaso surgiu depois um ser vivo, mas como, gente? Olha, se vocês pegarem até hoje a ciência, a gente conhece hoje, a biologia conhece, né? Como é que um vírus, por exemplo, o vírus é a criatura mais simples que existe na natureza, simples entre aspas, né? E mesmo assim ele é complexo para entender. Então a criatura mais simples, certo? Hoje o homem é capaz de manipular o vírus? Né? Tanto é que se acredita que esse vírus aí ele veio de laboratório, certo? Só que o homem não é capaz, embora seja a criatura mais, vamos dizer assim, mais simples que existe, né, na sua forma molecular mais simples, o homem não é capaz de criar um vírus. Por causa da complexidade microscópica que tem ali. Uma célula. Todo mundo sabe que é uma célula, todo mundo já estudou em biologia. A gente vê assim uma pincelada, né? Que tem vários componentes na célula. Na verdade, não é vários, são milhares, milhões. Só o DNA que está ali no núcleo da célula, que é um negócio que a gente nunca vê nada, não consegue nem ver, nem a microscópio. Sabe-se que o DNA é uma cadeia, um negócio tão complexo que o homem não é capaz de reproduzir aquilo. Então, como é, gente, que aquilo funciona de uma maneira tão sincronizada, tão perfeita? Isso foi assim, surgiu do acaso. Não dá para entender isso, entendeu? Não tem como a gente engolir que essas criaturas tão minúsculas, mas tão complexas, surgiram do acaso. Porque se fosse do acaso, o homem também seria capaz de criar, gente. E ninguém cria. A gente não consegue criar do nada. Vamos criar uma célula. Não existe isso. O homem não é capaz de fazer isso. Ele é capaz de reproduzir a célula. Manipular algum gene, alguma coisa, ele faz alterações, mas criar, não. Então, por isso, é isso que não é aceito na teoria evolucionista. Exatamente quando chega num ponto, eles não sabem mais explicar, eles vão dizer que é obra do acaso. Como surgiu a vida na Terra? Existem várias teorias, né? Várias teorias. Aí dizem que antes que era um monte de gases, um monte de partícula química aí voando por aí, e de repente combinou uma partícula com outra, não sei o que, mas para criar um ser vivo. Uma teoria que não tem comprovação nenhuma, porque é teoria, não tem como provar. Não tem como provar. Então o problema da ciência e da teoria evolucionista é que ela não aceita que exista uma força inteligente criadora em tudo isso. Não aceita, certo? E nós não aceitamos, portanto, também a teoria da evolução nesse ponto, tá? Mas a gente vai falar aqui na frente. Então, Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para manifestar e para comunicar a sua glória, tá? Então, veja, Deus não quer aumentar sua glória porque Ele já tem glória, a glória dele já é infinita, mas para manifestar e comunicar a sua glória. Quem são os maiores beneficiários dessa comunicação da glória de Deus? Quem é? Quem são? Somos nós, é o homem, gente, né? Ele criou tudo pra gente e a gente não dá valor nenhum. Ele criou tudo pra gente, tudo pro homem, certo? E a gente não dá valor nenhum. Então Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem, destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano,
o homem e por meio dele a criação inteira, destina-se à glória de Deus. Então tudo, aqui só reforçando aqui o catecismo, né? Reforçando que tudo destina-se à glória de Deus, né? Por isso que ele colocou toda essa diversidade, toda essa ordem que existe, né? E, lógico, tudo destinado ao bem de quem? Do homem. Tudo destinado ao bem do homem. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para amar e servir a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Então, tudo está à disposição do homem, mas qual é o papel do homem? Amar e servir a Deus e oferecer-lhe toda a criação, né? Então, por isso que o homem tem que ter zelo por essa criação. E aí a gente vai entrar agora, já até adiantei, né? Na teoria da evolução. E que eu falava para você, a ciência mostra que a teoria, ela de fato aconteceu. A evolução aconteceu porque é comprovadamente científica, é possível. Como é que a gente pode entender, por exemplo, existiram dinossauros? Existiram, está aí a evidência. Existiram animais pré-históricos? Existiram. Estão aí as evidências, certo? Estão aí as evidências. Então, o Darwin percebeu que os animais, eles estão numa constante evolução. Algumas espécies desaparecem porque não conseguem se adaptar a certos ambientes, e outras conseguem se adaptar, elas persistem, elas resistem, elas sobrevivem, elas até se modificam, né, ao longo do tempo. Isso aí é provado cientificamente. Olha, aí o problema que eu falava da teoria da evolução é que ela não consegue explicar o princípio, o início de tudo. O Papa Francisco, ele escreveu o seguinte, ele disse, olha, a teoria da evolução e o Big Bang são reais, mas criticou aqueles que leem o Gênesis achando que Deus tenha agido como um mago. Exatamente, porque até hoje existem as pessoas que acreditam puramente na teoria da evolução e existem aquelas que acreditam na ideia criacionista. O que é a ideia criacionista? É de que a criação aconteceu exatamente como está no Gênesis. Isso a igreja não diz que é verdade, tá? Então, a teoria criacionista, ela entra nesse conflito aí, porque cientificamente a gente não tem como você afirmar que tudo criou do jeito que está aqui, certo? Porque há comprovações científicas. O que o Papa Francisco está querendo dizer é que é o seguinte, há um meio termo. Existe como conciliar uma coisa com a outra? Existe. Na verdade, não foi o Francisco que falou, isso aí já outros papas tinham falado, o Papa Bento XVI já tinha falado, tá? O Papa João Paulo II já tinha falado, que existe uma forma da gente conciliar uma coisa e outra. Eu vou explicar como. Mas o que ele está falando aqui? O Big Bang existiu. Sabe o que é a teoria do Big Bang, né? Como surgiu o universo, como surgiu tudo, né? Que se acredita que se observou que as galáxias, que os sistemas, eles estão em constante movimento, eles estão se afastando um dos outros. Se eles estão se afastando, significa que em um momento eles estavam todos juntos. Então existia um momento que existia uma massa, né, uma massa toda junta, e de repente, com uma espécie de explosão, isso tudo começou a se expandir, se distanciar e criar o que a gente chama hoje de galáxias, né, ou universo todo. Só que ninguém sabe dizer exatamente o que deu origem ao Big Bang, né? Aí que eu falei, não se explica a origem, sabe que aconteceu dessa forma, mas o que deu origem àquilo? Como? De onde veio aquilo? Eu lembro que Einstein, quando era questionado sobre isso, ele dizia, isso aí é Deus. Ele não sabia explicar, ele dizia, isso aí é Deus, né? Isso aí é Deus. E outra afirmação do Papa é o seguinte, a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor, que eu falava para vocês. Não é criação por acaso, não é o caos que gerou tudo isso que tem. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas exige. Quer dizer, não há uma contradição eu dizer que houve uma explosão inicial que deu origem às galáxias, ao universo. Não tem problema nenhum dizer isso, porque isso não contraria que existe uma força criadora que deu origem a isso. O problema é que a ciência não admite que existe uma força criadora. Esse que é o problema. Tá? Então, a evolução da natureza não é compatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Tá? Então, percebam,
O que o Papa está combatendo também aqui é a ideia criacionista, de dizer que tudo foi criado exatamente como diz a Bíblia. Ou seja, nada mudou. Deus criou tudo do jeito que está aqui e tudo permanece do jeito que está aqui. A gente sabe que não é assim. Existe uma evolução. Mas então, como é que a gente vai entender isso? Porque, como eu falava, como é que a gente vai entender? Se tudo nasceu como está no Gênesis, como é que a gente vai explicar que existem fósseis de dinossauros, de seres pré-históricos? Porque a Bíblia não fala disso, né? Então, como a gente vai entender? A gente vai entender que exatamente houve sim uma evolução, mas que existiu um princípio que foi uma força criadora de Deus, né? E como isso aconteceu? Foi da noite para o dia, como diz o Gênesis? Não. A ciência diz que levou milhares, milhões de anos, não sei quantos anos aí, não sei nem dizer quanto exatamente, para que tudo se chegasse ao que temos hoje, certo? Olha, só o homem, nós seres humanos, parece que não temos mais de 10 mil anos só. Nós somos novinhos na Terra, a Terra tem bilhões de anos, certo? Nós somos apenas 10 mil anos que nós surgimos, só isso, tá? Aí vem a questão também, né, da teoria da evolução com o homem. Como é que o homem surgiu? Nós não surgimos como nós somos hoje? Alguns defendem que sim. Ou nós viemos realmente de um descendente primitivo, né, como sugere as teorias que tem por aí. Aí eis a questão. Como eu falei, tudo está em evolução. O Papa mesmo chega a afirmar, que eu acho que está aqui uma frase dele, que até o nosso corpo, isso é o Papa João Paulo II, deixa eu ver aqui, não é esse aqui, mas eu vi em algum lugar, acho que não está aqui, não sei se eu coloquei aqui, mas acho que tem. Até o nosso corpo ele está em evolução, na verdade, né? Existe uma evolução nisso tudo. Então, como a gente entender? Eu lembro que um professor meu uma vez ele falou o seguinte, né? Nunca esqueci disso. Como conciliar uma coisa com a outra? Ora, quando eu digo que a Terra se foi formada, levou milhares ou milhões, bilhões de anos para se formar, isso tudo é muito compatível com a ideia de Deus. Por quê? Para Deus não existe tempo, gente. Deus está acima do tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo. Somos sujeitos ao tempo. Deus não. Por isso que a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como se fosse um só dia. Porque Ele está fora do tempo. Então, fica muito fácil a gente entender dessa forma. E aquilo que a Bíblia diz que foi um dia, bote bilhões de anos aí, que foi tudo gradativamente evoluindo, porque o poder criativo de Deus continua existindo, gente. Deus continua criando e recriando. Então, se existe uma evolução, é porque Deus continua trabalhando nessa obra, Deus continua criando, recriando, desaparece uma espécie aqui, surge outra espécie aqui. Então, é a obra criadora de Deus que não para, só que não acontece da noite para o dia. Né, contando nos nossos anos, né, na capacidade de entender o tempo, levaram aí milhões ou bilhões de anos para que tudo chegasse ao que temos hoje. Né? Então, se a gente pensar dessa forma, a gente entende, né, que realmente houve uma evolução, mas tudo veio de uma criação divina. Como foi o início? Não sei, mas que veio de uma força inteligente, divina, veio. E que foi aos poucos, modelando o que nós temos hoje, modelando o que nós somos hoje. Então, eu não acho incompatível que alguém afirme, por exemplo, que nós tivemos um ancestral primitivo, que não era assim como a gente é. Eu não acho incompatível. Por quê? Porque Deus tem capacidade de fazer isso, de fazer uma criatura evoluir para chegar ao que nós somos hoje. Entendeu? A narrativa do Gênesis, como eu falei, ela não é um livro de científico. Ela serve para explicar algumas coisas espirituais. E nisso a gente tem que tirar proveito, porque tem muita coisa espiritual aqui para aprender. Entendeu? Por isso que a gente não pode nem se apegar, né, dizer o evolucionismo é tudo, e nem dizer que o criacionismo está certo. Tem que ter um meio termo entre as duas coisas, tá? Não sei se está claro isso aqui. Mas acho que tinha outra frase aqui. Pulei aqui do João Paulo II, que ele diz que o magistério da igreja está diretamente interessado pela questão da evolução, pois ela se refere à concepção do homem, à consideração do método utilizado nas diversas ordens do saber,
permite harmonizar dois pontos de vista que pareciam inconciliáveis. Então, desde João Paulo II, ele já reunia cientistas, né, estudiosos do mundo todo para debater esses assuntos. E ele dizia, olha, são duas teorias que parecem inconciliáveis, mas são conciliáveis se a gente olhar, né, e ver o meio termo das duas coisas, né, das duas ideias. O que a igreja não aceita é a evolução materialista, que considera uma evolução sem ação de Deus. Aquilo que eu falei para vocês, que a teoria da evolução materialista é essa. Tudo teve uma evolução, mas não teve nem nada de Deus aí. É isso que a igreja não aceita. O que a igreja ensina? Deus colocou na matéria criada as leis da evolução para chegar até o homem. O corpo é fruto da evolução da matéria, mas a alma não. Esta é criada diretamente por Deus no momento da concepção do homem, tá? Então, como eu falava, existem leis, né, que fizeram chegar até o homem. Eu acabei de falar, né? Existem leis que Deus colocou aí, que estão transformando toda a criação constantemente e que fizeram chegar até nós. O corpo, é aqui que eu falei, que eu lembrava, o corpo é fruto da evolução da matéria, mas a alma não. Então, embora o nosso corpo possa ter evoluído, mas a alma não. Esta é criada diretamente por Deus no momento da concepção do homem. Isso aqui é uma coisa que a igreja bate o martelo em cima. Quando é que surge a alma? No momento que nós somos concebidos, né? No momento que aquele espermatozoide entra no óvulo e há aquela união de material genético ali, né, entre o núcleo do espermatozoide e o núcleo do óvulo. Ali, nesse exato momento, Deus infunde uma alma. Então, por isso que para a igreja o aborto é uma coisa horrorosa, porque na verdade você não está matando um conjunto de células, você está matando um ser humano que já tem uma alma, né? Já está destruindo uma vida que já tem uma alma infundida por Deus. Para cada pessoa gerada, Deus cria uma nova alma. Então, a alma é única, não vai se repetir, não vai se reencarnar, né? Por isso que a gente bate muito contra a teoria reencarnacionista, né? Espírita principalmente, que acredita muito nessa história, de que a nossa alma vai desencarnar, vai encarnar no outro corpo. Não, é só um corpo, é só uma alma, certo? Nós teremos só uma jornada aqui neste mundo, essa alma vai passar só uma vez aqui, ela não vai voltar mais não, né? Se ela voltar um dia é para ressuscitar, né, com um novo corpo, né, o corpo glorificado. Fora isso, não existe reencarnação. Essa é o que nós acreditamos, tá? E, para finalizar, Deus é o único Criador. O Gênesis deixa claro que Deus fez tudo que existe fora dele, né? Então, Deus é o único ser capaz de criar tudo do nada. Então, veja, o homem cria com sua inteligência coisas a partir de coisas existentes, mas Deus não, Ele é o único que é capaz de criar do nada. Só Ele é capaz de tirar dos seres do nada sem precisar de matéria-prima. E a expressão que aparece no Gênesis no início, né, bem no início, significa que a criação é o começo do tempo e da história, que se move em direção ao objetivo final, do qual a Bíblia nos fala no Apocalipse. Então, esse início da criação, ele tem um movimento, ele tem uma direção, tem um objetivo, que é aquilo que está relatado lá no final do Apocalipse. Então haverá um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então aquilo que eu falava para vocês, né? Dessa renovação. O Apocalipse fala de uma renovação da criação. Nas religiões do Antigo Oriente Próximo se dizia que o mundo e os deuses surgiram de uma matéria pré-existente, mas o Gênesis revela que tudo foi criado por Deus a partir do nada. Tá? Então isso aqui é mais uma citação do catecismo, só para reforçar isso aqui, tá? O Gênesis nos ensina também que além de Deus criar todas as coisas, por sua ação também fez a separação e a ordem dos elementos da natureza. Ok? Então, tudo foi criado por Deus, né? E além de ser criado por Deus, também Ele fez uma separação e uma ordem dos elementos da natureza como nós temos hoje, né? Então tudo tem uma ordem, tudo tem leis. A força do Espírito de Deus que pairava sobre as águas, lembro lá no início do Gênesis,
mostra a presença do poder amoroso de Deus que penetra o mundo ainda em desordem. Então, veja que Deus ordena as coisas a partir dessa força criadora, né, do seu Espírito. Tudo que Deus criou é bom, porque tem a sua marca e participa de sua bondade que fica na criatura. Isso a gente já tinha falado antes, né? Os elementos criados por Deus são apresentados em uma ordem de crescente dignidade de acordo com a cultura da época. Isso aqui é a narrativa do Gênesis, tá? Primeiro surge o reino vegetal, porque é assim que está na ordem da criação. Depois o mundo das estrelas, né, os astros, o reino animal, por último o homem, né? Então essa é a sequência que a gente vê lá no Gênesis. E toda a criação perfeitamente organizada nos convida a contemplar e louvar o Criador, que eu falava lá de São Francisco, né? Tudo nos convida a isso. E é isso. Hoje a gente deu uma esticada bacana, né? Cerca de meia hora aí, para ver se terminar. Olha que ainda tem muita coisa pela benção do Gênesis. A gente está ainda pincelando, porque se a gente for parar para ver detalhes, a gente não para nunca.